Agora, Brás, falando sobre o jogo de hoje, sei que você está daí, mas com certeza acompanhando aqui nas suas apurações também. Você falou que já está fora por questões médicas ou por questões técnicas mesmo, que o Felipe Luiz resolveu não relacionar, mas temos dúvidas sobre esse time. Alguns titulares preservados, mas não é um time reserva de fato, né? Dá para pensar em Alexandro, Jorginho, o próprio Arrascaeta sendo poupados. Mas quem entra em campo, temos jogadores importantes, ou seja, um Flamengo que também tem como prioridade o Campeonato Brasileiro e esse jogo, para garantir logo esse título. Eu acho que esses caras que você citou, por exemplo, eles vão entrar em algum momento da partida. Eu não sei se começam jogando, mas eles vão ter uma minutagem na partida. Eu acho que dificilmente o Felipe Luiz vai abrir mão de um Arrascaeta hoje, por exemplo, mas eu duvido, eu acho difícil o Arrascaeta jogar os 90 minutos, por exemplo, entendeu? E ele até deu uma deixa no jogo passado, após a vitória sobre o Red Bull, falando, falando com a imprensa, vocês sabem muito bem que tem jogadores aqui que não aguentam 3 jogos seguidos. Então, ele deu uma deixa ali de quem pode estar sendo um cara que vai ter uma minutagem menor ou não vai começar jogando. Então, eu acredito assim no Flamengo inicial misto, mas essas peças importantes, ainda mais dependendo de como for se desenhando o jogo, eles vão acabar entrando. Lucas Mussetti, ontem eu te fiz uma pergunta parecida, mas hoje temos um elemento a mais, porque é o dia do jogo e também porque o Abel já deu pistas da estratégia dele. Não sei o quanto isso influencia na cabeça de Felipe Luiz. Você pouparia só quem está, de fato, correndo o risco de se machucar para a final de sábado? Ou você iria mais pianinho, porque sábado é o jogo da vida, é o jogo da temporada? Não é fácil, né? O que você faria? Ô Lu, ontem eu te respondi que eu escalaria o máximo possível de titulares, mas depois das notícias que vieram do Palmeiras, eu pouparia mais, se fosse o Felipe Luiz. Então, o Palmeiras viaja sem 11 jogadores titulares, vai com time reserva. O Palmeiras sofreu contra o Santos com menos desfalques do que vai ter contra o Grêmio fora de casa. Então, diante das notícias que vieram do rival, eu não escalaria um time completamente reserva, mas eu teria ainda mais cautela e pouparia mais jogadores para enfrentar o Galo, até pensando no contexto do gramado sintético, que a gente não tem uma definição se causa ou não mais lesões, é um papo um pouco chato, mas de fato é pelo menos uma coisa que o Flamengo não está acostumado a jogar, que gera alguma cautela, alguma preocupação. Então, diante das notícias do Palmeiras, se eu sou o Felipe Luiz, eu pouparia mais jogadores. Ó, o Abel colocando uma pulguinha atrás da orelha do Felipe Luiz. PVC, o que você acha que o Felipe Luiz vai fazer? E você pensa que essa escolha do Abel pode ter alguma influência no Flamengo? Acho que não. Acho que o Felipe Luiz tem um plano dele. Assim, Felipe Luiz. Felipe Luiz tem um plano. O Felipe Luiz tem um plano? Cabeça fria, coração quente do Felipe Luiz? Felipe Luiz tem um plano. Entendi. O Abel também tem. E eu não acho que o plano do Abel está errado. Se o time titular do Palmeiras não conseguiu ganhar do Vitória, com todo o respeito ao Vitória, por que o time titular do Palmeiras ia ganhar do Grêmio? E o time reserva do Palmeiras pode ganhar do Grêmio? Pode, porque cada jogo é um jogo. É importante a gente olhar para uma coisa com respeito aos adversários, porque virou um jogo Flamengo e Palmeiras, num dia que tem Atlético e Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Então, tem 2 adversários nessa história. O Atlético precisa dar uma resposta para a torcida, mesmo que a torcida não esteja presente em massa na Arena MRV. O Flamengo jogou 3 vezes na Arena MRV e ganhou as 3. As últimas 4 vezes que o Flamengo jogou em Belo Horizonte, ganhou as 4, contando aquele jogo da Independência, que foi o jogo da briga do Pablo Fernandes com o Pedro. O Palmeiras tem vantagem sobre o Grêmio no retrospecto na Arena do Grêmio, mas sempre teve dificuldade em jogar em Porto Alegre. Nas últimas 2 vezes que jogou como visitante, uma em Caxias e outra em Porto Alegre, o Palmeiras não venceu. Mas tem que tentar montar um time para vencer o Grêmio. O Palmeiras precisa fazer o que não fez nas últimas 4 partidas, ou seja, fazer a parte dele. Se o Flamengo vai fazer a parte dele, é outro ponto. O Flamengo ganha, o Palmeiras ganha, o Flamengo pode ser campeão na semana que vem contra o Ceará. Tem uma coincidência, né, com 2019, já percebeu? Qual? Em 2019, o Flamengo foi campeão com 4 rodadas de antecedência, não 2, mas ele foi campeão por causa do Grêmio, porque o Grêmio ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. E o Flamengo estava voando de Lima para São Paulo, de Lima para o Rio. E o Flamengo foi campeão sem jogar, porque o Grêmio ganhou do Palmeiras.
E aí comemorou o título contra o Ceará no Maracanã. Dessa vez, o Flamengo pode ser campeão por causa de um Grêmio e Palmeiras e comemorar contra o Ceará no Maracanã. Porque o próximo jogo é contra o Ceará no Maracanã. É muito parecido com 2019, desse ponto de vista. Só que o Palmeiras pode fazer a parte dele, como não fez em 19 e como não fez nos últimos 4 jogos. O que o Palmeiras tem que pensar? Em fazer a parte dele. Ganhar. Time reserva, titular, tanto faz. E o Flamengo tem que fazer a parte dele. Poupando, não poupando. O Felipe Luiz não vai mudar o número de jogadores poupados por causa da estratégia do Abel. O Flamengo vai ter a estratégia dele. Já estava definida. E que seja o suficiente, claro, ter um time forte o suficiente para bater o Galo. Um Galo que chega machucado, traumatizado pela perda da Sul-Americana, preocupado, com medo de ver um grande rival que é o Flamengo comemorando mais um título na sua arena. Isso seria um golpe danado para os atleticanos e uma promessa até o momento de um estádio vazio. 11.500 ingressos até agora foram vendidos, sendo que mais de 2.000 destinados à torcida do Flamengo. Então, o Atlético está lá tentando fazer uma mobilização, disponibilizou ingresso, você ganha outro. Veio o executivo de futebol, Paulo Brax, pedir para que a massa compareça. Mas não é fácil. É um torcedor que está muito machucado, que tem essa preocupação de ver o Flamengo ganhando mais um título em sua arena. O que o Galo pode apresentar para cima do Flamengo, hein, Mussete? Será que é um time que está mesmo na lona total, ou pode lutar ao menos por uma dignidade aí nesse Campeonato Brasileiro ao fim dessa temporada? Lu, a vantagem para o Galo, mesmo num momento muito difícil, é ter muitos jogadores experientes. Então, acho que se fosse um time mais jovem, poderia estar sofrendo mais. São jogadores que já estão acostumados a fracassar e no dia seguinte a ter que pensar no próximo adversário. Então, se a gente for olhar para o ataque, tem Dudu, tem Bernard, tem Rony, tem Hulk. São jogadores hiper experientes, o próprio goleiro Everson e tudo mais. Então, sim, eu acho que o Flamengo vai ter uma facilidade maior por conta da perda contra o Lanús, mas acho que vai ser um jogo difícil. Acho que o Galo pode sim segurar o Flamengo, pelo menos um empate. E eu acho que até 11 mil ingressos é muita coisa diante da frustração da final da Sul-Americana. Pode ser o pior público da história da Arena. O pior público é 19.800. Foi um jogo contra o Maringá pela Copa do Brasil. Então, não deve estar cheio, mas a torcida que vai estar lá, claro, vai fazer a sua parte. E o Atlético ainda tem, né, alguma pretensão nessa temporada, que é conquistar uma vaga na Libertadores. Busca aí um G8. Olhando aqui para a tabela, o Galo está hoje na 11ª colocação com 44 pontos. O São Paulo, que é o 8º, tem 48. Então, são 4 pontos de diferença. Dá para buscar? Dá. O Galo tem um jogo a menos, então aí faltam 4 jogos nessa temporada, mas tem outros times na briga, o próprio São Paulo, o Corinthians, o Bragantino. Dá PVC ou é uma luta aí meio irreal essa do Galo de brigar por Libertadores? Eu vou contar um bastidor aqui sem dar o nome do santo. Eu liguei para a gente no Atlético ontem na Cidade do Galo para perguntar sobre o que podia motivar, se a motivação podia ser não deixar o Flamengo ser campeão nacional pela segunda vez na Arena MRV. Né? Só teve um campeão na Arena MRV. Foi o Flamengo na Copa do Brasil do ano passado. Vai ter só um campeão na Arena MRV. O Flamengo 2 vezes campeão. Tinha uma época que o Roque Cittadini, diretor de futebol do Corinthians, dizia que a sigla SPFC significava não São Paulo Futebol Clube, mas Salão para Festas Corintianas. É mais ou menos isso que está acontecendo com a Arena MRV. A Arena MRV pode virar o salão para festas rubro-negras, embora não tenha sigla. E é claro que o atleticano raiz se incomoda com isso, mas querer não é poder. Então não adianta você querer ganhar do Flamengo, você tem que planejar como vai ganhar. E eu perguntei, isto incomoda? Isto pode ser um agente de motivação? E a resposta que eu recebi foi: não, de jeito nenhum. A motivação não é essa. A motivação é que o Atlético tem que chegar em 8º lugar. Eu não sei se isso chega nos jogadores, né? Os jogadores têm outro histórico, vêm de passagem por outros clubes, mas para o torcedor, eu tenho essa convicção de que é essa a motivação. Eu não sei quanto isso influencia no jogador. Não influencia pouco, Luísa, senão não lutava. Se influenciasse tanto assim na torcida, tinha 40 mil pessoas hoje. É, que o torcedor está desanimado, né? Tipo, não quero ver mais uma vez o Flamengo fazer uma festa na Arena MRV. O torcedor que vai para frente da televisão vai ter a motivação de dizer: vai Galo, não deixa o Flamengo ser campeão na Arena. Mas ele não vai para o estádio.
Então não é essa a motivação. E a resposta que eu tive na Arena é, não, a motivação não é essa. A motivação é que o Atlético precisa ser o 8º lugar. Ele tem 44 pontos, 4 a menos do que o São Paulo, um jogo a menos. Potencialmente ele tem 47. Já nós vamos falar do São Paulo, que vai jogar o último jogo na Vila Belmiro. Sim. Cara, é uma tragédia para o São Paulo. Se o São Paulo perder um jogo na Vila Belmiro e não conseguir a classificação para a Libertadores e o Atlético ganhar os jogos que tem pela frente e o Atlético se classificar, o Atlético está num absoluto desânimo hoje, vai levantar pelo menos a cabeça, assim, do Galo para jogar para fora. Não, você tem uma Libertadores no ano que vem, né? Já é alguma coisa nessa temporada. Agora, para mim, esse 8º lugar ninguém tá merecendo, viu, PVC? Não, ninguém. Não, e também quando você tem um campeonato que 8 vão para Libertadores com essa possibilidade, times de meio de tabela, não são times de Libertadores. Por isso que o Brasil perde a Sul-Americana todo ano. Porque você classificou 8º colocado que não merece se classificar. Aí ele joga a Sul-Americana, o 9º, o 10º, o 11º, e não consegue vencer o Lanús, não consegue vencer a LDU, não consegue vencer o Racing. E a gente acha um absurdo, mas essa é a realidade. A realidade é essa. O bloco do meio do futebol brasileiro não é melhor que o bloco do meio do Campeonato Argentino. É isso que a realidade está mostrando. Agora, do ponto de vista da motivação, o Atlético não está motivado por evitar o título do Flamengo. O Atlético está motivado ou tentando se motivar porque ele precisa se classificar para a Libertadores ou para a pré. Precisa. Mas tô contigo. Você pegar aqui São Paulo, Corinthians, Galo, Bragantino, algum merece para a Libertadores pelo que apresentou no Campeonato Brasileiro? Não, né? E o Galo pode perfeitamente chegar em 8º lugar e depois gritar zero. Né? Esse é outro dilema, né? Você tenta prejudicar o Flamengo no título, você dá chance pro Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Você quer a 8ª vaga, mas aí tem que torcer pro Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. A vida do atleticano não é fácil, viu, PVC? Não é nada fácil. Ainda mais se a gente olhar esse retrospecto aí agora. Ó o retrospecto do Flamengo na Arena MRV, gente. 100% de aproveitamento, tá? Brasileirão de 2024, 4-2 para o Flamengo. Copa do Brasil do ano passado, final. O Flamengo ganhou de 1-0, comemorou o título na Arena MRV e agora a Copa do Brasil de 2025. O Galo até classificou na Copa do Brasil, mas foi o Flamengo quem venceu lá por 1-0 também. Então pode ser aí mais uma marca para o Flamengo na Arena MRV. Vamos ver o campinho? O time do Flamengo que deve ir a campo? A gente não tem certeza, mas a gente está aqui fazendo a projeção. Rossi no gol, Emerson Royal, mudanças aí nas laterais, Danilo e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na esquerda, Everton Araújo, Pulgar, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata. Ou seja, é um time mesclado com alguns titulares e outros reservas. É por aí que você imagina, Brás, quem você acha que o Felipe Luiz deve escalar? E olhando aí para a dupla de zaga, né? Danilo e Léo Pereira, ele não tem o Léo Ortiz, é uma preocupação da torcida. Até por uma questão de formação de elenco, né? O Flamengo deixa a desejar nesse quesito. Você perdeu o Léo Ortiz, o Danilo às vezes tem problemas físicos também. Não tem muitas opções na zaga. A gente imagina essa defesa aí, Brás? Mais ou menos por aí mesmo. Assim, vale ressaltar que o Danilo ele fez uma boa partida contra o Red Bull Bragantino, né? Então, assim, ele está num viés de alta no Flamengo. Obviamente que o Léo Ortiz é o titular da posição. O Flamengo foi o mais forte quando teve a dupla de Léos, né? Léo Pereira e Léo Ortiz. Mas o Danilo deu conta do recado no último jogo. Mas foi o que você falou. Aí, se tiver mais algum problema ali na defesa, aí sobram os meninos, né? E o João sentiu muito ali a pressão naquele Fla-Flu, acabou falhando. Enfim. Mas o Flamengo está otimista de ter o Léo Ortiz no sábado. A gente não sabe em que condições, né? Porque eu até falei no programa ontem que contra o Racing ele foi para o sacrifício, tomou até injeção no tornozelo. A gente ainda não sabe se vai ser necessário ele partir para esse tipo de medicamento, mas ele vai estar relacionado. Agora, a gente não sabe em quais condições, então, caso ele não esteja 100%, o Danilo pode ser mantido para titular no sábado também. Hoje ele joga, ele vem num viés de alta, um ataque. Vale lembrar, o Plata está suspenso da final da Libertadores, então faz até sentido o Felipe Luiz poupar o Bruno Henrique, né? Já que provavelmente no sábado não vai ter nem o Plata e nem o Pedro, né? O Plata com certeza, mas o Pedro provavelmente também não. Então faz sentido poupar o Bruno Henrique hoje e botar o Plata. Lembrando que o Plata, na Arena MRV, ele fez o gol do título da Copa do Brasil no ano passado, né? O Plata não vem bem, né? Vem sendo criticado pela torcida.
é uma chance de se redimir aí, já que ele vai ficar fora da final da Libertadores. Vai que a estrela dele brilha de novo e ele novamente faz um gol de título aí brasileiro. É verdade, tem essa lembrança aí do Plata, né? Vamos ver o Galo que deve ir a campo. O Galo que tem aí algumas ausências. O Igor Gomes está suspenso, Coelho, Julianco, o Júnior Santos e o Patrick estão vetados por questões médicas. Alan Franco e o Arana são dúvidas. O Alan Franco já jogou a final da Sul-Americana bem no sacrifício ali, né? Não foi ele jogou, mas correu sérios riscos de não entrar em campo. Everson, Sarabia, Vitor Hugo, Alonso e Arana. Fausto Vera, Scarpa, Alexander e Bernard, Dudu e Hulk. Essa é a projeção do time do Galo para logo mais, time comandado por Jorge Sampaoli. Mussetti, a gente estava falando aqui sobre com força máxima ou com o que o Flamengo tem de melhor sem correr grandes riscos para a final. Esse time do Flamengo, para enfrentar esse time do Galo aí, é suficiente para ganhar? Ou será que esses jogadores de experiência que o Galo tem, como você citou, podem aprontar? Mas esse Flamengo seria o que de melhor tem, Felipe Luiz? Eu acho o suficiente para ganhar, Lu. Esses dois campinhos, eu estava pensando aqui antes de você me chamar, e para mim o Flamengo é mais time. É um meio campo muito forte. Eu achei que o Everton Araújo foi muito bem contra o Bragantino. O Pulgar é um titular, o Carrascal é um possível titular para a final. Tanto o Lino, Luiz Araújo, o Plata foram ou são titulares recentemente. Se os zagueiros forem Léo Pereira e Danilo são muito fortes, Ayrton Lucas e Royal são jogadores importantes desse elenco. Então, assim, é um time forte esse que a gente está vendo do Flamengo. Para mim é suficiente para vencer o Galo, que não vem bem. Acho que vale dizer, mesmo se o Galo tivesse vencido o Lanús e tivesse nessa ressaca positiva, o Galo é um time completamente irregular. O Sampaoli não achou essa formação. Então é um time experiente, como eu falei, que eu acho que não vai sentir tanto esse momento, mas é um time desorganizado em campo. Esteve desorganizado na final e vai pegar um Flamengo mesmo, reserva muito bem treinado pelo Felipe Luiz. Então acho que no mínimo o Flamengo arranja um ponto e diminui essa vantagem, porque eu acho que o Palmeiras perde pro Grêmio hoje. Tem lei do ex, né? Tem lei do ex. Você imagina esses times, PVC? Lei do ex é Vitor Hugo, Rony, Dudu, Scarpa e Hulk. O Hulk não é ex, mas é torcedor do Palmeiras. Caio Paulista, Gabriel Menino. Nova lei do ex. É o que mais tem, é o que mais tem. Eu odeio lei do ex, essa história do Brasil. Porque assim, eu odeio. Mas ela não falha, viu, PVC? É claro que não. Todo mundo rodou em todo lugar, mundo né? é ex. Todo mundo é ex, né, PVC? PVC, não existe mais fidelidade no futebol brasileiro. Não, ninguém é de ninguém, nesse futebol brasileiro. Como é que é? Uma loucura. Hein, PVC? Como é que é a história do... Não existe amor em SP e não existe fidelidade no futebol brasileiro. Mais ou menos isso. Eu acho que o Flamengo tem time para ganhar do Atlético. Até porque ganhou do Atlético, falando sério agora, né? O Flamengo ganhou do Atlético todas as vezes que jogou em Belo Horizonte nos últimos 4 anos. O Atlético é um time fantástico, fabuloso, histórico. Não está bem. Não está bem, não é... O Atlético vai tentar ganhar o jogo porque precisa, para a força dele, como eu disse agora há pouco, precisa tentar classificar para a Libertadores, mas o Flamengo é melhor. Então a lógica é o Flamengo ganhar o jogo, ou empatar o jogo no máximo. O Flamengo é favorito contra o Atlético em Belo Horizonte. É diferente de quando você tinha ali atrás, que gerou uma repercussão incrível, que eu acho inaceitavelmente incrível, de 2019, quando o Abel Braga, técnico do Flamengo, disse é normal perder aqui. E era normal, porque o Atlético tinha jogado 33 vezes contra o Flamengo pelo Brasileiro em Belo Horizonte, o Flamengo tinha vencido 6. Só que hoje, de 36 jogos, o Flamengo venceu 9. Então, assim, mudou. Nos últimos 4 anos, toda vez que o Flamengo vai lá, o normal é o Flamengo ganhar o jogo. Então, o normal é o Flamengo ganhar o jogo do Atlético hoje.